O que nós vamos ter no versículo é uma continuidade do que Paulo começou a tratar no capítulo 12, versículo 1. Para poder revisar um pouco, irmãos, nós lemos e estudamos que o livro de Romanos ele pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem um retrato, um ensino, uma descrição do que Deus fez em favor do seu povo. Você tem a narrativa e a explicação de como Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, se sacrifica pelo seu povo por causa dos seus pecados, da sua condição. Jesus precisava vir ao mundo para oferecer um sacrifício perfeito. E quando Paulo trata deste tema aqui, a partir do capítulo 12, ele agora quer trazer um novo aspecto disso, irmãos. Jesus, ele morre pelo seu povo, ele se sacrifica pelo seu povo, para que o seu povo, capacitado, reconciliado com Deus e com as ferramentas corretas na mão, eles também possam fazer o quê? Oferecer sacrifícios a Deus, não para pagar pela sua salvação, que seria uma contradição. Por quê? Jesus é quem paga por nossos pecados com o seu sacrifício. Mas o nosso sacrifício que apresentamos a Deus com os nossos corpos é um sacrifício de gratidão a Deus. Você entrega a tua vida, apresenta ela perante Deus como uma forma de gratidão eterna por este tão grandioso sacrifício que foi feito por você. Não existe maior bênção sobre a tua vida do que a verdade de que Jesus veio e morreu no teu lugar, irmãos. Você é declarado filho de Deus, você é justificado, ou seja, declarado justo perante os olhos de Deus, da infinita justiça de Deus, por meio do que Cristo fez por você. O que cabe a você a partir de agora? Viver uma vida de adoração a Deus. Para isso você foi chamado, para isso Cristo morre no teu lugar. Depois desse sacrifício, você é chamado a entregar a tua vida. Então, a partir do capítulo 12, você tem esse aspecto da vida cristã. Tudo bem, eu fui salvo, Jesus morreu por mim, eu creio nisso, realmente eu creio nisso. E agora, o que eu faço? Você vai ter a explicação disso a partir do capítulo 12. No versículo 2, Paulo explica como que o crente irá prestar o seu culto racional a Deus, que ele trata no versículo 1, entregando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Isso tudo, irmãos, começa na mente. Tudo acontece na nossa mente. Você vai oferecer um culto a Deus e tudo isso começa aqui, na tua mente. Eu vou oferecer o meu corpo, mas como que você vai oferecer o teu corpo a Deus? Esse sacrifício, esse culto racional a Deus, primeiro com a tua mente. Tudo é dirigido pela mente. Por isso temos neste versículo duas exortações que são dirigidas aos crentes e também uma mensagem de encorajamento para que você obedeça a essas exortações. A primeira exortação, uma exortação para não se conformar. E uma segunda exortação é uma exortação para se transformar. E uma promessa e uma palavra de ânimo que Paulo traz, a partir disso, nós vamos ver depois no final, no terceiro tópico. Primeiro, então, uma exortação para não se conformar. O que o texto diz, irmãos, no versículo 2? E não sejais conformados. Esse tópico aqui eu dei um nome interessante. Latas de refrigerantes. Os irmãos vão entender por que depois. Esta primeira exortação gira em torno da palavra conformar, que significa moldar-se de acordo com. Quando você pensa numa forma e você derrama lá uma massa de bolo, o que acontece com aquela massa depois de algum tempo? Ela vai crescer e vai ficar conformada ao quê? Aquela forma de bolo. Então essa é a ideia da palavra conformar. Isso acontece quando algo ou alguém se submete a ser moldado por outra coisa. Pessoa ou estrutura, pensamentos, ideias e valores e condutas.
Existe uma forma e simplesmente alguém ou algo se amolda ou se adequa a essa forma. Então, por isso Paulo vai dizer na exortação, nós devemos nos conformar, ele diz o contrário, e não sejais conformados. Vou trazer um dado para os irmãos, talvez os irmãos não saibam. As latas de uma marca de refrigerante muito famosa, que eu não vou falar o nome, produzem latinhas em larga escala. Como é que eles fazem? Eles compram bobinas de lata, né, de 9 toneladas, que conseguem fazer 700 mil latinhas. No turno de 12 horas, a fábrica produz cerca de 3,6 milhões de latinhas em 12 horas. É muita lata, né? A lâmina de metal simplesmente vai passando por uma plataforma para se conformar à forma. E no final do processo de um turno de 12 horas, a fábrica terá conformado 3,6 milhões de latinhas de refrigerante praticamente iguais, todas de maneira muito igual, tem as mesmas características, em 12 horas. 3 milhões de latinhas. Então, para apresentar o corpo em sacrifício a Deus, que o versículo 1 nos exorta, esse culto racional do crente, que ele não deve fazer? Ele não deve se conformar ao molde que lhe é imposto. Primeira exortação de Paulo, para você poder oferecer o teu culto a Deus, você não vai poder se conformar ao molde que é imposto sobre a tua vida, que nós vamos tratar. Qual que é esse molde que quer impor sobre nós uma forma? O mundo. O texto vai dizer, não sede conformado com este mundo. A palavra mundo pode ter vários significados, dependendo do contexto onde ela é empregada, irmão. Você vai ler a palavra mundo na Bíblia, só que você tem que ficar muito atento ao contexto. Às vezes ela pode significar algo bom e positivo. A gente não chama o planeta Terra de mundo? Isso não é algo bom? É algo muito bom. Mas às vezes significa algo mal e negativo. Como neste versículo nós estamos tratando, o mundo não é aqui algo positivo e bonito, mas é algo negativo e até mesmo mal. A palavra mundo aqui também traduzida como século. Não vos conformeis a este século, dependendo da Bíblia. Se refere ao molde imposto pela época atual num sentido mal e negativo. O mundo, a sociedade, tem coisas boas na sociedade? Sim ou não, irmãos? Sim, tem muitas coisas boas. Eu quero dar um exemplo. A medicina, as pessoas que estudam para salvar outras vidas, né? O estudo na medicina não é algo tão maravilhoso na sociedade? Então, nós não estamos aqui, irmãos, fazer uma observação aqui, generalizando. Nós estamos tentando aqui, pensando aspectos negativos do mundo, principalmente aqueles, irmãos, que fazem as pessoas viverem de uma maneira diferente do que Deus estabelece na sua palavra, na sua vontade. A maneira de comportar-se do mundo não é algo apresentado de forma opcional, irmãos. Essa é a questão. A maneira como o mundo impõe uma forma sobre nós para a gente se conformar a ela, não é algo que o mundo te explica para você fazer. Eu vou te explicar, isso vai ser muito bom para você. O mundo simplesmente faz o quê? Impõe, é algo estabelecido, pronto e acabou, e não é discutido. E a maneira como as pessoas se amoldam ao mundo é por meio do quê? Da imitação cega dos pensamentos, valores e práticas que as pessoas vão absorver do mundo que está em sua volta. Então as pessoas crescem no mundo, o que elas fazem, irmãos? Absorvem as práticas, os pensamentos, os valores do mundo e elas nem param para pensar naquilo. Então é dessa maneira que o mundo, irmãos, nos molda. E é assim que as pessoas se conformam ao mundo. Para poder entender melhor esse processo, nós temos que pensar o seguinte: a pessoa só se conforma a isso aí porque ela não reflete. Assim como as lâminas de metal são conformadas em latinhas de refrigerantes que são exatamente iguais umas às outras, as pessoas também se conformam ao mundo para serem exatamente iguais umas às outras e nem se dão conta de que suas vidas não refletem nenhuma desconformidade ao esquema de pensamentos e valores que estão na moda. Não vos conformeis a este século. Por quê, irmãos? Qual que é o nosso natural? Do André, do Isaac, da Joaninha, que vai crescendo, todos nós.
Qual que é a nossa tendência natural? É se conformar. Se você não fizer nada para a tua vida, o que vai acontecer com você? Você vai se conformar para ser exatamente igual ao que o mundo quer que você seja. Como outras pessoas. Precisamos citar alguns exemplos para os irmãos entenderem de uma maneira clara. É uma lista de exemplificativos. Os irmãos podem ter outros exemplos. Vamos pensar em exemplos voltados para os jovens. Pensem bem, irmãos: músicas, filmes, séries, jogos, redes sociais, simplesmente impõem aquilo que está na moda para que os jovens se conformem. A moda, as mulheres que estão aqui, bastante mulher, né? Eu vou apanhar hoje aqui, né? Eu não estou falando contra a moda, viu? As roupas, né? As tendências de roupas. Mas estou citando como exemplo para a gente poder refletir nesta noite. Essas coisas, irmãos, rede social, padrão de conduta na sociedade, entre os jovens, tem autoridade muito maior do que o pai e a mãe. Quem tem filho adolescente vai saber muito bem o que eu estou falando. Então tem um papel, uma autoridade muito maior do que o próprio pai, do que a própria mãe. Não importa se é imoral, se é ridículo, destrutivo e até maligno. Antigamente, nos anos 80, tinha a moda punk. Não é da minha época, mas eu lembro como é que eles usavam o cabelão assim, né? Roxo, laranjado, era uma moda. Aquelas rouponas rasgadas, né? Enfim, uma série de cultura que todo mundo vai naquela tendência sem se importar se é ridículo. Ou se vai ficar bem em você. Então, irmãos, essas coisas, as modas, elas não perguntam para você se você acha bonito, simplesmente impõem. Quando você vê a maioria indo para aquela direção, você se sente mal e você se obriga a fazer o quê? Seguir aquela tendência. O importante é estar na moda. Para um jovem se destacar no mundo, ele precisa demonstrar obediência ao esquema atual de valores em sua volta. O que acontece, irmãos, quando um jovenzinho ele não se submete a esse esquema? Bullying, né? Ele será excluído do bando. Será uma anomalia a ser ridicularizada e desprezada com ódio para servir de exemplo. Eu sou de uma época, irmãos, onde os cristãos se destacavam de uma maneira muito maior como crentes na sociedade. Então, os jovenzinhos e a jovenzinha na escola, a mocinha ia usar o vestido, ou mesmo que não usasse o vestido, não usava as mesmas roupas que as outras meninas na escola. O que acontecia com ela? Qual que era o rótulo? São as crentinhas. Os rapazes excluídos no grupo lá, no canto da sala. Ninguém conversava com eles, ninguém dava bola para eles. Ou quando se dirigiam a eles, era fazendo o quê? Tirando sarro, humilhando, excluindo as brincadeiras. Ninguém queria papo, virava as costas. Então, assim, muitos jovens entraram e saíram da escola, na minha época. Então, você sofria muito, mesmo quando você era pequeno, porque você não simplesmente se recusava a ser moldado naquela forma do mundo. E o mundo reage com dureza. O mundo não tem dó, não. O colega de escola não tem dó quando um jovenzinho se levanta contra aquilo ali. Como devo me vestir e falar? As roupas que um jovem comumente usa são cópias do que ele vê nas redes sociais. Não importa se é imoral, rasgado ou sujo. Se o dia colocar, meu pai fala que uma época o Roberto Carlos esqueceu, né, o cantor da época dele, esqueceu um pente no bolso aqui ou aqui. O pessoal, a galera que acompanhava ele, achou que era moda, que é algo que ele estava inventando. Aí todo mundo começou a sair com pente no bolso ou no bolso da calça de trás ou aqui na frente. O cara esqueceu o pente. Então observe, irmãos, quanto que as pessoas acompanham essas coisas e tentam seguir essas tendências. Toda regra tem exceção, mas tente procurar um jovem que se esforça para usar roupas que busquem glorificar a Deus e não a si mesmos e seus corpos. Vou tocar na ferida de muita gente. Academia. É muito bom você se exercitar? É bom para a saúde? Sim, irmãos. Sim, é muito bom. Mas se você usa o exercício físico para fazer um culto ao seu corpo porque está na moda, isso vai ser bíblico? Vai ser saudável para você? Porque não vai. Vai ser antibíblico porque, irmãos, vai chegar uma hora que você vai envelhecer e aqueles exercícios não vão fazer um milagre no teu corpo. O teu corpo vai envelhecer naturalmente. Mas as pessoas, para seguir tendências e modas, gastam tudo que tem, as horas vagas. Tem gente que vai de madrugada na academia, porque quer se conformar a um padrão de beleza. Mulheres, vamos pensar aqui, né, irmãs?
As mulheres às vezes ficam tristes porque vê na televisão as mulheres lá que geralmente, irmãos, o que é aquilo ali? Tudo Photoshop e coisa do computador. E você se sente o quê? Feia. Porque você quer se comparar com aquelas mulheres da televisão. Tira a maquiagem, tira o Photoshop. Você vai ver o que vai sobrar, né? Então, irmãos, o mundo ele é uma maquiagem que ilude as pessoas, impõe modas, impõe coisas sobre as pessoas, sobre os jovens. Por isso é muito difícil você encontrar o quê? Jovens que buscam princípios bíblicos, por exemplo, de modéstia e simplicidade para se vestir. Não tem pessoas que são pobrezinhas e gastam tudo para comprar um tênis caro de R$ 700? Vocês não conhecem? Eu conheço. Roupas da moda, roupas de marca, e a pessoa ganha um salário mínimo. Ou faz o que o pai faça empréstimo para poder comprar uma roupa da moda, né? Uma roupa de marca. Com quem devo ter amizade? Como devo lidar com as autoridades em minha volta, por exemplo, o pai, ou a mãe, um professor, etc., o patrão? O pensamento comum de um jovem atual é que ser rebelde aos pais é ser o que, irmãos? Radical, é ser legal. E, na verdade, essa rebeldia aos pais é nada mais do que pura obediência. A quem estão sendo obedientes? Aos amigos da escola, ao mundo. Porque os outros são todos rebeldes. Chega em casa na hora que quer, não presta conta do que faz, com quem vai, aonde vai. Então eles vivem uma vida rebelde. Aquele jovem, quando ele começa a se rebelar contra o pai dentro de casa, ele simplesmente está fazendo o quê? Sendo obediente aos seus amigos. Hoje em dia, ser um jovem radical no mundo, irmãos, é ser um jovem obediente aos pais. Para fazer isso, ele terá que enfrentar a fúria dos colegas na escola e também as ideologias políticas que fazem, irmãos, apologia à rebeldia juvenil. Você vai na escola, você vê um filme, você vê gente em escola, você vê gente na televisão incentivando os jovens a o quê? A serem rebeldes. Não tem uma série bem antiga que se chama Rebeldes? O que você acha que ele vai ensinar naquela série? A ser obediente ao pai e à mãe? Não, irmãos. A fazer coisas da maneira que passa na cabeça. É uma outra coisa. Como devo me relacionar com o sexo oposto? O prazer momentâneo é o que determina com quem um jovem inicia um relacionamento e nada mais. Coloca um ponto ali. Essa é a única coisa. O Deus do mundo, irmão, se chama prazer. E esse Deus tem um sobrenome também. Momentâneo, inconsequente. Toda regra tem exceção. Mas tente encontrar um jovem que siga princípios bíblicos de castidade. Nem sabe o que é isso. O que é castidade? Pergunta para um jovem aí fora no mundo. Eles nem sabem o que é isso, irmãos. Castidade é o quê? Se guardar para o casamento. Enquanto espera e se prepara para ser um homem ou uma mulher de Deus, para um dia poder se casar no Senhor. Então o cristão, ele é chamado a ser um jovem diferente. E quando você está no mundo, você tem uma grande pressão sobre você, irmão e irmã, a você ser pressionado à forma do mundo. O mundo te pressiona para que você se conforme a essas formas, mas o mundo não te fala as consequências e o custo disso na sua vida, seja aqui e na eternidade. Ele só te apresenta o momento. Ele te apresenta algum benefício e nada mais. Onde um jovem moderno busca respostas para essas perguntas? No padrão do mundo, para todas estas coisas. Irmãos, o mundo tem resposta para todas as coisas que uma pessoa almeja. Só que nunca elas são em conformidade com a palavra. Em regra, irmãos, toda regra tem exceção. Em regra, o mundo sempre vai apresentar uma proposta para você que é completamente diferente do que está na palavra. Não vamos deixar só os jovens tomando pau aqui, né? Tomando pedrada. Vamos para os adultos. E o que dizer dos adultos? Qual dos dois valores mais influenciam a pessoa adulta em nossos dias? Responda mentalmente. Valores espirituais ou materiais? A utilização sábia do tempo ou o desperdício do tempo com coisas sem qualquer valor eterno? Horas, por exemplo, e horas no celular, vendo futilidades, sem qualquer proveito. Ou a leitura de um bom livro? Vamos colocar livros, inclusive, que não são de teologia. Um bom livro. Quanto tempo as pessoas gastam na frente do celular, irmãos? Horas e horas e horas. Você pergunta para alguém se ele lê um livro, nem sabe o que é um livro mais. Mesmo que seja um digital, né? O que está na moda em relação aos relacionamentos? Casamentos duradouros ou descartáveis, irmãos? O que está na moda hoje em dia? Vamos pensar nos adultos. Ser pai de criança ou ser pai de pet? O que está na moda? O que está na moda em relação a gastos pessoais e familiares? O consumismo e o endividamento ou ter um orçamento familiar?
para saber no que e como gastar o próprio dinheiro com sabedoria? O que está na moda? Consumismo, gastar, gastar, gastar e se endividar em empréstimo em cima de empréstimo. É o que a gente vê as pessoas fazendo. Em relação à gestão das próprias emoções, o que é isso? Gestão das próprias emoções. Um adulto tem que administrar as próprias emoções. Como é que um adulto hoje em dia lida com essas coisas? Vou perguntar para os irmãos. Será que é maturidade, responsabilidade para assumir os próprios erros e seguir em frente mais forte e experiente? Ou a imaturidade emocional, irresponsabilidade para lidar com problemas da vida, desistindo de tudo na primeira dificuldade, decepção e colocando a culpa nos outros? O que mais marca o mundo adulto que nós vivemos? Maturidade, gestão das emoções ou descontrole? Decepção com qualquer coisinha já abandona tudo. Infelizmente é o que a gente vê, irmãos. As pessoas abandonam as coisas, uma carreira profissional, um estudo, reprovou a primeira vez no concurso, já quase morre. Quase, né, não dá certo uma coisa, a pessoa entra em parafuso, não consegue mais lidar com aquilo. Então, irmãos, nós não devemos seguir ao molde do mundo. Devemos fazer o quê, irmãos, com esses moldes? Se você for olhar em volta, você vê as pessoas se desmoronando emocionalmente. Como eram os antigos. Uma pessoa criar um filho, 10 filhos, sem ter, às vezes, um salário. Sem ter na época que não tinha cesta básica, que não tinha SUS, criado lá no meio do sertão. Todos nós temos casos na nossa família. Meus avós, minha tia tinha paralisia, não tinha um médico para levar, tinha todo mundo ir no meio do mato orar para Deus fazer um milagre, porque não tinha um médico. Não tinha como levar no médico. Então, irmãos, nós temos que pensar nisso. A palavra de Deus, às vezes, ela é dura com a gente. Mas por quê, irmãos? Porque ela não quer que você, quando chegar o problema, você desmoronar diante dele. O que a Bíblia quer de nós, irmãos? Que a gente seja o quê? Forte. Que a gente esteja firme na palavra, para você não ser levado pelas ondas de emoções que surgem na nossa vida. Quanto mais o mundo prega liberdade para você, mais escravo ele quer te tornar. Essa é uma regra. Quanto mais o mundo prega liberdade, olha os anos 60, o feminismo entrou no mundo pregando a liberdade sexual para as mulheres. Só que não falou das consequências dessas liberdades. Ter problemas de doenças que explodiu no mundo inteiro depois disso. A AIDS, irmãos. Então, contaminou o mundo inteiro, virou uma pandemia no mundo inteiro. Depois que começou-se a pregar a tal da liberdade sexual, toda a liberdade que o mundo apresenta aí, irmãos, se transforma no que no final? O que você tem que ler? Como escravidão. Quanto mais você acredita nisso, mais parecido com as demais latinhas você ficará. Quanto mais satisfação e felicidade o mundo te oferece, pelo veneno adocicado com que ele te preenche, mais insatisfeito e infeliz você será. A gente estava acompanhando a história de um rapaz, filho de um pastor presbiteriano, um cantor com uma voz maravilhosa que não perde para nenhum cantor internacional. O pai dele criou dentro da igreja, uma igreja reformada. Meu filho, eu oro para que você seja um pastor. O menino tinha uma voz fantástica. Gessé é o nome dele, o cantor. Começou a cantar com aquela voz maravilhosa no mundo e saiu da igreja. Foi para o mundo. Mas o que ficou? Aquele vazio fica. O cara foi criado no lar cristão e foi buscar os prazeres do mundo, se conformar ao mundo. E ele tinha um vício incomum, que eu nunca ouvi falar. Ele tinha um vício em velocidade. E o cara perguntou, o entrevistador pergunta para ele, por que você tem esse vício? Ele falou, eu não sei, eu acho que eu estou fugindo de mim mesmo. É o que ele disse com todas as palavras, ele morreu com 40 e poucos anos. 40 e poucos anos, ele morreu indo aqui para o Paraná para fazer um show e estava em alta velocidade, morreu, a mulher estava grávida, a mulher dele, a mulher conseguiu se salvar, mas a criancinha morreu junto nesse acidente, porque ele era viciado em velocidade. Do que ele fugiu, irmãos? Daqui, ó. Quanto mais satisfação e felicidade o mundo te oferece, pelo veneno adocicado com que ele te preenche, mais insatisfeito e infeliz você será. É o caso de um rapaz como esse. Alcançou o sucesso. Tinha um talento extraordinário. O que aconteceu com toda essa alegria que o mundo ofereceu com ele, irmãos, se tornou em insatisfação ao ponto de querer fugir dele mesmo. Não seja uma lata de refrigerante do mundo, conformando-se cegamente ao seu molde, sem questionar, só para que ele te encha do seu veneno adocicado,
que vai contribuir para te matar aos poucos. Essa fábrica só quer que você seja apenas mais um nessa multidão de conformados que serão descartados no final. O que o diabo quer da tua vida? O que essa fábrica de molde quer fazer com você? Usar você. Para fazer igual alguém pega uma latinha de refrigerante, pega, usa e massa e joga fora. Exatamente isso, irmãos. Nada consegui ver que retrate melhor o mundo que nós vivemos, irmãos. Por isso, sabiamente, amorosamente, o que a palavra nos orienta? A não nos conformarmos. Por quê? O mundo valoriza o teu ser, o mundo valoriza o teu corpo, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Ele valoriza a tua vida, irmãos. Não. O mundo despreza e odeia a tua vida. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Porque você tem sobre você a imagem de Deus. Você foi criado à imagem de Deus. E o inimigo das nossas almas não quer que você exalte a imagem de Deus que existe sobre a tua existência, sobre o teu corpo, sobre a tua mente. O que ele faz, irmãos? Tenta te desviar disso com promessas tolas, enganosas. Por isso, em amor, a palavra nos orienta a não nos conformarmos. Só que a exortação não para aí, existe uma segunda. Qual que é a segunda exortação? Mas sede transformados. Então, essa segunda exortação, uma exortação para se transformar. Depois que uma pessoa é salva pela fé em Cristo e no sacrifício perfeito de Cristo na cruz, ela recebe as ferramentas necessárias para apresentar o seu corpo vivo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta apresentação do próprio corpo a Deus é chamada de culto racional. Porque ela segue. Por que é um culto racional, irmãos? Porque esse culto que você presta a Deus segue uma lógica. Alguém constrói um avião para ficar andando no trânsito aqui ou para ir para o céu, para voar lá no céu? Para voar no céu. Da mesma maneira, irmãos, é a lógica em Deus ter salvado você dos teus pecados. Deus vai salvar você dos teus pecados para você continuar neles. Vamos pensar numa ilustração. Imagine que você tem um filho, que você ama muito, o teu único filho, e o teu filho vai para as drogas. E você vai pegar o teu filho e vai gastar tudo que você tem, vai vender tudo que você tem para colocar ele numa clínica de recuperação. Aí o menino vai passar lá, o teu filho vai passar ali um tempo e ele se recupera. Ele se liberta de toda a contaminação do organismo dele daquela droga. Qual que é a lógica daquilo? Que ele volte para poder pecar? Voltar para as drogas? Ou ele nunca mais ir para as drogas? Nunca mais passar perto de qualquer lugar que tenha uma droga, um entorpecente. Porque a lógica dessa salvação dele, e foi o pai dele ter gastado tudo que tinha para botar ele numa clínica, é o quê? Que ele nunca mais seja o quê, irmãos? Afetado por aquela droga. Da mesma maneira, podemos pensar sobre a nossa salvação. Deus não nos salva dos nossos pecados, irmãos, para simplesmente a gente voltar lá, ser amaldiçoado novamente pelas consequências do pecado. É ao contrário, a lógica da salvação é que você seja abençoado pela libertação do pecado. Um pecador é salvo dos seus pecados para que sejam capazes de glorificar a Deus com os seus corpos, pois de outra forma nós jamais conseguiríamos, irmãos. Se Jesus não morre no nosso lugar, se ele não vem aqui, se ele não vem o Espírito Santo para habitar dentro de nós jamais conseguiríamos, irmãos, oferecer um culto racional a Deus. Um culto que tem uma lógica. Qual que é essa lógica? Apresentar o meu corpo não como instrumento de iniquidade ou para o pecado, mas para quê? Para louvar a Deus, para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui Paulo ensina como que os cristãos vão seguir essa lógica desse sacrifício de gratidão que foram chamados e capacitados a apresentar a Deus. A palavra que descreve essa direção é transformados. Mas sede transformados. A palavra transformados é a tradução do grego metamorfo, que significa mudar de forma. Conformidade é algo que o mundo faz de fora para dentro, te pressionando a uma forma. A metamorfose, já ouviu falar essa palavra? Metamorfose? A metamorfose faz com que algo que Deus faz de dentro para fora. Vou repetir. A metamorfose ou a transformação é algo que Deus faz de dentro para fora. Um bom exemplo que podemos tirar disso da natureza, irmãos, é o exemplo da borboleta. Clássico exemplo, né? O que ela nasce borboleta? Como que ela nasce? Um lagartinho, uma lagarta.
Para uma lagarta se transformar em uma borboleta, ela precisa passar por um processo de transformação chamado metamorfose, que é uma mudança orgânica na estrutura do corpo desse animal. A única forma de uma lagarta deixar de ser formada a estrutura corporal de uma lagarta é passar por uma transformação radical do próprio corpo até que vire uma borboleta. A metamorfose faz com que um animal rastejante e gosmento seja transformado num lindo animal voador. A gente admira as borboletas, mas você tem nojo de pegar o quê? Não, a lagarta, né? Você tem nojo delas, que é um animalzinho gosmento. Então, irmãos, ao contrário da conformidade, que é algo mecanicamente imposto e passivamente aceito pela mente, e também reproduzindo as ideias e valores do mundo de forma cega, a transformação é algo orgânico que acontece voluntariamente de dentro para fora. Olha a diferença do que o mundo impõe sobre você e da obra que Deus faz na tua vida. O mundo te conforma, ele põe uma forma sobre você sem você pedir. É na marra, pum, se encaixa aqui, se enfia aqui dentro. É isso que você tem que ser, uma latinha de refrigerante. Mas Deus faz um processo contrário com seus filhos, algo orgânico que vem de dentro para fora. Você começa a mudar de dentro. E nós vamos aprender como que isso acontece, irmãos. Como que acontece esse processo de metamorfose, esse processo de transformação? O que o texto diz aí para nós? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação acontece por um processo constante e progressivo de renovação do entendimento. A vida cristã, irmãos, esse processo onde você vai ser transformado, como é a exortação que Paulo traz aqui, não acontece de uma vez só. Como você pegar um pendrive, espetar no computador e baixar tudo que tem lá nele. Não é assim que funciona. É um processo constante na nossa vida. Então você é salvo, você crê em Cristo, você entregou tua vida a Jesus, você crê que Ele é teu Salvador. A prova disso, o sinal de que isso é real mesmo, é que você progressivamente vai fazer o quê? Vai desejar ser transformado de dentro para fora. Não acontece num único dia, mas ao longo da sua vida você vai crescendo em quê, irmãos? Em renovação do teu pensamento, do teu entendimento, como o texto diz. Esse é o processo. Ele é progressivo. Tem pessoas que às vezes ouvem o evangelho, acham legal, Jesus diz isso, né? Mas na primeira dificuldade que ela faz, sai fora. E nunca mais volta. Irmãos, esse é um sinal terrível de que essa pessoa, ela nunca veio a Cristo ainda de verdade. Porque um salvo, um genuíno salvo, o que ele faz? Com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, fraquezas e limitações, ele vai aprender a fazer o que, irmãos? A entrar num processo constante e progressivo de renovação do quê? Do entendimento. O que eu entendia sobre o mundo, a maneira como o mundo colocava para mim essa forma, eu não quero mais isso. Isso está me doendo, isso está me apertando de uma maneira que eu não quero. Isso é uma violência contra o meu ser. Então eu quero me afastar disso. E quando que a pessoa faz isso? Quando o entendimento dela é renovado. Ela vai mudando as opiniões que ela tinha sobre si mesmo, sobre como ela via si mesmo, como ela via Deus, ou a vida cristã que antes ela desprezava, não queria saber. Agora ela passa a ter interesse pelas coisas de Deus e cada vez mais ela tem um desprezo por aquilo que ela tanto amava. Estava vendo um cantor, um artista, algo assim. Ele era usuário de droga, ia para todo tipo de balada que você imaginar terrível, e de repente um senhorzinho começou a evangelizar ele aos poucos, falando, ministrando a palavra com amor e paciência, até o ponto onde ele chega e fala: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essas porcarias que eu uso, porque isso não me preenche mais. Por que, irmãos, aconteceu isso? O entendimento dele foi renovado. Ele viu que a palavra de Deus preenche de verdade. Estávamos vendo um cantor ontem, um cantor evangélico americano. O cara estava lá usando todo tipo de droga. Com 14 anos já usava todo tipo de droga. E a irmã orando incessantemente por ele, os familiares de joelho. Não há nada que você possa falar para um cara desse. Então, o joelho no chão, orando, 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 até que um dia ele vê a sua miséria, ele vê o poço de iniquidade que ele estava, e que aquilo ali não estava saciando mais ele, até que ele olha para a palavra e se converte a Cristo.
e nunca mais volta para aquele mundo de droga. E até hoje o cara está aí dando testemunho do evangelho, aonde ele passa. Assim nós vemos, irmãos, as transformações da vida de uma pessoa depois que ela conhece a Cristo. O pastor Paul hoje dá um exemplo. Imagina que eu estava me dirigindo a pé aqui para a igreja, e eu chego atrasado aqui, todo mundo está esperando, e eu chego 1 hora atrasado, e eu chego aqui com a história. Irmãos, me desculpem o atraso, porque um caminhão me atropelou quando eu estava vindo para cá, pegou bem de cheio, desculpa, tá? Desculpa porque o caminhão pegou bem de cheio, eu tive que me atrasar um pouco, porque eu me sujei minhas roupas. O que esse cara está falando? Ou ele está mentindo, ou ele é um louco. Porque como você pode pensar que um caminhão vai entrar em direção, em choque com você, e não vai afetar a tua vida? Irmãos, quanto mais poderoso é Cristo. Como você pode falar que você conhece a Cristo, que ele agiu na tua vida, mas ele não mudou a tua vida? Tem sentido, irmãos? Não faz sentido. Da mesma maneira que um caminhão afeta a vida de uma pessoa, se ela pegar de cheio nele, interferir na existência dele, quanto mais Jesus, que é o Criador dos céus e da terra, ele é o onipotente, tem todo o poder nos céus e na terra. Como nós podemos pensar, irmãos, em uma vida cristã sem mudança? Pode ser que ela seja conta-gota, ano após ano. Mas ainda assim, o que tem que existir nessa vida, irmãos? Uma mudança. Alguns vão mais rápido, outros mais devagarzinho, mas de um jeito ou de outro. O que tem que haver na vida de uma pessoa? A renovação do entendimento. Cara, eu achava que eu estava bombando, que eu estava livre, mas eu estava escravo. Então você vai mudar de opinião quanto mais você for trocando os pensamentos, os valores e os costumes do mundo, trocando por novos pensamentos. Pensamentos, valores e práticas da onde, irmãos? Da palavra. Quanto mais você tem acesso à palavra e mais você se entrega a ela, o que vai acontecer? Mais ela vai te fornecer ferramentas, mais você vai ter clareza quanto à tua existência, quanto ao mundo que você vive. Esse processo, irmãos, a palavra vai trazer algumas ferramentas. E eu quero trazer aqui 3 ferramentas que a palavra traz, que Deus nos dá para que a gente possa ter a renovação do nosso entendimento. Primeira, a palavra de Deus. A palavra de Deus será o meio dado por Deus para que possamos renovar o nosso entendimento. Efésios 4:28 é uma passagem muito interessante que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Eu citei esse como um exemplo, irmãos. O cara veio do mundo, o que ele fazia lá? Qual era a profissão dele? Furtar, roubar as coisas dos outros. Quando ele se converte a Cristo, o que ele vai aprender a fazer? A fazer com as mãos o que é bom. O que é bom fazer com as mãos? Furtar ou trabalhar? Trabalhar, não é bem básico, não é bem lógico isso? A palavra vai te orientar, irmãos, em tudo. Mas a palavra não é intromissiva, irmãos. Porque, irmãos, se Jesus te salvou dos teus pecados, você tem o Espírito Santo dentro de você. E para onde o Espírito vai te conduzir, irmãos? Para a palavra. Se o cara trabalhava furtando as coisas, ele vai odiar aquilo e ele vai aprender a trabalhar com as suas próprias mãos. Isso para citar um exemplo. A palavra é um meio e nós temos outro que é tremendamente importante depois da vida cristã, a oração. A oração será o meio através do qual vamos pedir que Deus nos ajude a entender e a pôr em prática novos pensamentos, valores e costumes que estão na palavra. 1 João 5, verso 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A pessoa está no mundo, irmãos. As pessoas que estão no mundo, elas oram. De uma certa forma, elas oram, rezam, fazem petições para os seus santos, para os seus ídolos, ou têm alguma noção de quem é Deus, mas busca Deus para aquilo que elas querem, naquele entendimento onde ela está lá conformada ao mundo. Tem cara que vai levar certas cargas por aí e ora antes para que a polícia não pegue. Faz sentido essa oração? Não faz sentido, é uma loucura, é uma insanidade. O cara tem uma noção que existe Deus, mas ele quer usar Deus para as coisas que ele faz lá no mundo, irmãos. Faz sentido, mas o crente agora ele tem a palavra e a mente dele está acontecendo o que com a mente dele? Está sendo renovada
na palavra. Então, agora ele não ora para que seja feita a vontade dele, mas para que seja feita a vontade de Deus. Senhor, esse relacionamento, essa moça, esse rapaz, meu Deus, ele realmente tem os padrões bíblicos que a tua palavra requer para um homem de Deus, porque eu quero ter uma família bíblica, Senhor, eu quero ter um marido bíblico que me conduza na palavra, Senhor, eu quero ter uma esposa bíblica, uma esposa que vai ser submissa a mim, para que juntos possamos criar filhos no temor do Senhor, levá-los para a igreja, e possamos ser uma bênção para o teu reino, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, como ela realmente tem ou ela só está fingindo? Eu não consigo entender. Por isso, Pai, me ajuda a discernir isso antes que eu tome uma decisão ou que eu tenha que tomar uma decisão. Senhor, dá sinais, me dá clareza na palavra para poder identificar o que ela fala e o que ela faz para ver se tem a ver, se encaixa. Será que essa pessoa não está fingindo, me enganando? Senhor, esse emprego, eu vou ter uma promoção, mas o meu patrão falou que eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Senhor, se isso não vai glorificar o teu nome, Senhor, por favor, meu Deus, não permita isso. Eu prefiro passar fome do que ter que fazer algo errado, que vai desonrar o teu nome. Note, irmãos, o cristão, ele não está buscando ser salvo por obras, ou querer ter uma vida boa, santa, correta, porque ele quer pagar para ser salvo. É o que alguém disse para mim uma vez, logo que eu me converti, fulano de tal, ele quer ser mais santo que todo mundo, quer pagar para ser salvo. É a maneira como o mundo vê um cristão. Ele pensa que está pagando por algo, mas o cristão não está pagando por nada. Por quê, irmãos? Jesus já pagou. Agora você simplesmente está vivendo uma vida de gratidão a Deus e você não quer entristecer a Deus com a tua vida. Você quer fazer escolhas que reflitam o quê? Amor. Você quer, em gratidão, demonstrar o teu amor por Deus. E a oração é algo que vai estar constantemente movendo a nossa vida espiritual. Você vai estar levando orações aos céus perante Deus para que Ele te ajude. E o que vai acontecer, irmãos? Deus vai te responder. São essas orações que Deus responde. Orações que são feitas de acordo com a sua vontade. E você tem um terceiro meio, o Espírito Santo. O Espírito Santo será o nosso guia e professor nesse processo de renovação do entendimento e transformação. Nós não temos tempo aqui, irmãos, infelizmente, para poder aprofundar mais. Mas quero citar apenas um versículo, João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, se ele está dentro de você, o que ele vai comunicar ao teu coração? As verdades e os mistérios da palavra. Ele vai abrir a palavra, irmãos, não mecanicamente, ele vai abrir a palavra no teu coração, te dando entendimento, clareza e confiança para você fazer o quê? Como nós dissemos no começo do culto, aproximando você das promessas, elevando você para que você possa viver na altura das promessas. Quem que faz isso? O Espírito Santo. A vida cristã, ela é sobrenatural, irmãos. Do dia que você se entregou para Cristo ao dia que você der o último suspiro aqui neste mundo, a tua vida é sustentada por Deus. Essa é a nossa confiança. Por quê, irmãos? Porque se dependesse de cada um de nós, você não sustentaria a tua vida espiritual por nem um segundo. Porque nós não temos força em nós para poder ser movido nessa direção espiritual. Quem está conosco? O Espírito. Deus está conosco nesse processo. Então, nós temos aqui agora o terceiro tópico, o propósito destas exortações. O propósito da nossa transformação é experimentar três coisas em relação à vontade de Deus. Tem muitas pessoas que se debatem quando pensam nesse versículo, porque o texto diz que é para a gente experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas não entendem, mas o que é isso? O que significa isso? Qual que é a interpretação, irmãos, clássica a respeito disso? Quando o texto diz que nós vamos experimentar a vontade de Deus, está falando da vontade revelada de Deus. Ou seja, não está falando da vontade que pertence só a Deus. Por exemplo, depois que você começar a se entregar a Deus, apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, não significa que você vai saber, por exemplo, quando Jesus vai voltar. Ou que você vai ter todas as respostas sobre o teu futuro.
E você tem que buscar essas coisas para entender certinho, daqui 10 anos, onde eu vou estar, quando que eu vou morrer, sei lá, se eu vou passar num concurso, se eu vou casar, se eu vou ter filho, enfim. Não é esse tipo de capacidade de entender esse tipo de vontade de Deus que pertence a Ele, mas é a vontade revelada de Deus. E o que é a vontade revelada de Deus? A lei de Deus, a vontade de Deus. E aí o texto vai dizer que você vai experimentar, irmãos, como você tem a mesma comunhão que o salmista, que quando olhava para a vontade de Deus, via como uma regra chata, como ele via? Como favos de mel, como algo doce. E nós temos aqui 3 coisas que você vai experimentar, que a vontade de Deus é boa. O texto diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A lei do mundo, ela é má, mas a lei de Deus, ela é boa. A lei do mundo ensina o que é mal, a lei de Deus ensina o que é bom. A lei do mundo escraviza o homem na injustiça, na maldade e no orgulho. A lei de Deus faz com que o homem experimente a justiça, a benignidade e a humildade. Pense na lei de Deus, irmãos. Deus, ele dá colher de chá para quem é um bandido? Deus dá qualquer colher de chá para quem descumpre a lei dele? Não, irmãos, porque ele é justo. Mas olha para a tua vida, eu olho para a minha. Nós não merecemos a misericórdia e a graça de Deus. Mas Deus não demonstra misericórdia por nós, mesmo a gente quebrando a lei dele? Sim, irmãos. Mas isso tudo aponta para um outro aspecto da lei de Deus: Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e cumpre a lei de Deus no nosso lugar, porque nós não podemos cumprir. Então Jesus vem e cumpre no nosso lugar a lei. Para quê, irmãos? Para que você possa experimentar o aspecto bom da lei de Deus, a misericórdia revelada na lei de Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, o crente, quando ele olha para a sua vida, quando ele olha para a lei de Deus, você não vai estar como os ímpios, que vão experimentar, irmãos, a justiça da lei. No seu sentido, onde Deus vai revelar o castigo, vai ter que castigar o pecador por causa de que ele é um descumpridor da lei de Deus. Mas e o crente? E o salvo? Aquele a quem Jesus se oferece como um sacrifício. O que ele experimenta da lei? A bondade. Que a lei é o quê? Que a lei é boa, ela é benigna. E que a lei te conduz e te ensina a você andar com Deus em humildade. A lei do mundo orienta o homem a se rebelar contra Deus. A lei de Deus orienta o homem a andar humildemente com Deus. Miqueias 6:8 diz: E ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade, andes humildemente com o teu Deus. Então é isso que a lei vai nos dar, irmãos, e por isso vamos dar testemunho e vamos experimentar que ela é o quê? Que ela é boa. Nós temos outra característica, que a vontade de Deus é agradável. Somente o que vem de Deus é agradável a Deus. Nós experimentamos que a vontade de Deus é agradável quando nos submetemos a ela voluntariamente. Irmãos, quando você começa a aprender a provar o que é bom, a provar o que é agradável ao Senhor, você começa a ter um gostinho. Tanto que a lei de Deus é agradável. Novamente, irmãos, vou voltar a repetir para os irmãos. A lei de Deus ou as promessas de Deus não são promessas vazias como as do mundo. Quando você começa a andar com Deus, irmãos, isso tem substâncias. Deus não te dá promessas vazias. Fique tranquilo, eu vou botar uma aliança no teu dedo e daqui a um tempo eu volto. O mundo promete isso para você e nunca mais volta. Mas Deus, irmãos, ele põe um anel no teu dedo e ele é fiel até o fim. Jesus, ele é fiel a você até o fim. E quando você começa a experimentar essas coisas, mais você vê o que eu estava fazendo no mundo, quanto tempo eu desperdicei buscando coisas agradáveis no mundo, mas só me desagradei e me decepcionei no mundo. Mas agora que eu posso olhar para Deus e para a vontade de Deus, o que eu vejo? Que ela é o quê? Agradável. Terceira coisa, que a vontade de Deus é perfeita. Algo perfeito é algo que não precisa de retoque, certo, irmãos? É algo pronto e acabado. A lei de Deus tem essa característica de perfeição. Nós não cantamos o Salmo 19, o versículo 7 diz: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Sabe por que a gente dá tanta cabeçada, irmãos? O André dá tanta cabeçada? Todos nós aqui? Porque a gente não vai para a palavra para buscar a opinião de Deus por meio da lei de Deus para a nossa vida. O que a gente faz com isso? Dá cabeçada. A gente está no processo do quê? De transformação. E como eu disse, a nossa transformação não é automática e imediata, mas é um processo constante e progressivo. E ao longo da nossa vida a gente continua dando aquelas cabeçadas, escolhas que refletem a nossa velha vida. O que acontece com a gente? Lágrimas, decepção, sofrimento, tristeza e vergonha para nós mesmos. Mas quando a gente aprende a se submeter à vontade de Deus, nós aprendemos que ela é o que, irmãos? Perfeita. Realmente, o que a palavra diz é verdade. Que pena que eu não conhecia antes. É a nossa tristeza esses dias, estávamos estudando aqui, né, irmãos? A tristeza em saber que nós fomos conhecer a Cristo já lá na metade da vida, depois da vida adulta, depois que a gente tomou várias decisões erradas na nossa vida. Mas que bênção pensar que a partir de agora que a gente conhece a Cristo, irmãos, nós podemos ver os frutos dessa mudança em nós. Vemos a perfeição dela em nossas vidas. Em que lugar podemos ter acesso à perfeita lei de Deus, irmãos? Em que lugar você vai ter? Nas Escrituras, isso volta novamente para a palavra. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Todo crente necessita dessas coisas: ensino, repreensão, correção e instrução em justiça. E onde você vai encontrar isso? Na palavra. Você não vai encontrar no mundo, mas você tem acesso na palavra. A obediência perfeita à lei de Deus, revelada na Escritura, pode nos fazer experimentar de sua perfeição. Irmão, você está falando sério isso? Nós vamos poder experimentar da perfeição quando a gente se submeter à palavra? Sim. Segundo Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós temos que saber interpretar isso. Irmão André, você quer dizer que a gente vai ser perfeito sem pecado? Não, irmãos. Porque enquanto estamos pisando neste mundo, nós sempre vamos ter o que em nosso ser? Manchado o quê? O pecado. Embora a gente esteja no processo de santificação, ainda assim, irmãos, o pecado continua na nossa vida. Enquanto nós estamos passando por essa renovação. Mas a palavra promete, irmãos, que você vai ser movido ao longo da tua vida cristã. O que é esperado? Que você amadureça na fé, que você amadureça nos teus deveres como crente. O cristão tem deveres? O cristão tem deveres. Quanto mais você amadurece na fé, mais o Espírito Santo vai te capacitar a cumprir esses deveres, dar testemunho do Evangelho a quem está em sua volta, seja com a tua vida transformada, seja comunicando o Evangelho, seja dando uma palavra de esperança para alguém, seja orando, tendo uma vida de intercessão por pessoas que estão em sua volta. A vida de oração, a oração intercessória, irmãos, ela não é fácil, não. Ela é dura e sofrida. E somente pessoas que vão amadurecendo na fé, vão crescendo na sua vida de oração, e na sua vida de serviço a Deus, na sua conduta, nos seus pensamentos. Isso é requerido de nós, irmãos. E é esperado que um cristão cresça nessas coisas. Por isso, um crente, ele experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em suas vidas. Porque sua mente está sendo renovada, para que ele possa ser transformado, irmãos, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, e cada vez mais deixar de se conformar ao mundo. Quanto mais você é transformado por dentro, mais você se desamarra dos nós que o mundo te amarra, naquelas formas do mundo. Eu quero finalizar com algumas coisas bem práticas. Eu e você recebemos um chamado importantíssimo de Deus, que não reflete só a tua vida. Deus tem outros propósitos na tua vida. E não é só abençoar você, mas abençoar as pessoas que estão à sua volta e as futuras gerações. Nós, a grande maioria de nós, vem de lares que não tinham o Evangelho. E o que acontece no lar onde não existe o Evangelho, irmãos? A destruição, a degradação, a escravidão ao pecado. Porque as pessoas no mundo, como elas estão, irmãos? Conformadas a quem? A Deus ou ao mundo? Ao mundo. E o que isso faz com as suas vidas? Destruição, a corrupção de tudo que a pessoa toca as mãos.
todas as escolhas que a pessoa faz, principalmente naquilo que é mais essencial, a sua própria vida e os relacionamentos mais íntimos. Tudo aquilo, irmãos, você é chamado a cortar essa corrente que te amarrava e que amarrava você e os seus descendentes. Quando você rompe com isso, com essa forma do mundo sobre a tua vida, você está trazendo esperança para o teu lar, para que você e as tuas futuras gerações não tenham que passar pelo que você passou, ou que o teu pai, teus avós, tataravós passaram, longe do evangelho, longe da fé. Por isso a gente pensa na vida cristã, quando a gente pensa em transformação de vida. Irmãos, isso é poderoso. Uma pessoa que é transformada pelo evangelho pode alcançar o mundo inteiro. Lídia recebeu a igreja na Europa, a primeira irmã que a gente tem notícia, que recebeu uma igreja doméstica na sua casa. E a Europa foi alcançada a partir de uma mulher que hospedou os apóstolos. A partir daquela casa, o evangelho alcançou toda a Europa e aqui nós estamos. Depois que os europeus conheceram o Evangelho. Então, não pense, irmãos, que o Evangelho, às vezes a gente fica triste, desanimado, estou num grupinho pequeno, a igreja é pequena, cresce devagar. Mas, irmãos, nós não podemos pensar que o Evangelho é pequeno, que o poder do Evangelho é pequeno. O poder do Evangelho é grandioso, ele é o poder para a salvação, a tua salvação, irmãos, e a salvação da tua casa. Olha a promessa ao carcereiro: se você crer, será salvo tu e a tua casa. Por meio do evangelho que você crê e professa, que você anda nele, buscando renovar a sua mente na palavra, o que vai acontecer, irmãos? A tua vida vai mudar, a vida dos teus filhos vai mudar, e não é para pior como o mundo, mas para melhor, para uma vida melhor e plena em Deus. Pensem nisso, olha a responsabilidade, olha o privilégio que Deus está concedendo a cada um de nós, cortar a corrente, romper com a corrente que escravizava você no pecado e a sua família, seus filhos, seus netos. Você vai partir aqui do mundo e talvez continue aquela sequência de maldição na sua casa. Mas quando você se submete à palavra e a tua mente começa a ser transformada, o que acontece? Você rompe com essa tradição, com essa forma do mundo, e você é transformado de dentro para fora. E essa transformação traz frutos, irmãos, para você mesmo e para quem está em sua volta. Amém, meus queridos? Vamos estar orando e agradecendo a Deus.